Bem-vindos ao canal Rumo ao Mundo. Hoje você vai conhecer cidades tão antigas que desafiam o tempo e ultrapassam os limites da história escrita. Lugares que viram impérios nascerem, crescerem e desaparecerem. Sobreviveram a guerras, invasões, terremotos e tentativas de apagamento cultural. Mesmo assim, continuam vivas, revelando história em cada rua, muro, ruína e sombra. Muitas dessas cidades existiam muito antes da escrita, das pirâmides e das civilizações que chamamos de antigas. Elas guardam segredos profundos sobre as origens humanas e mostram como o passado pode ser muito mais antigo do que imaginamos. Prepare-se para viajar no tempo. 7. Atenas. Conhecida como o berço do Ocidente, é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas da Europa, onde mais de 3 milênios de história ainda ecoam entre ruínas e colinas antigas. Muito antes de se tornar o centro intelectual da Grécia, Atenas já era um assentamento que crescia aos poucos, moldado por conflitos, alianças e crenças antigas. Foi ali que nasceram ideias que mudariam politicamente e culturalmente toda a humanidade. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles caminharam por suas ruas, discutindo temas que ainda definem ciência, ética e sociedade. A Acrópole, que se ergue acima da cidade, não é apenas um monumento. É a imagem do poder cultural e espiritual que Atenas alcançou. Mesmo após guerras, ocupações e renascimentos sucessivos, a cidade preserva a essência do pensamento ocidental que ela mesma ajudou a criar. 6. Luoyang. Conhecida como o coração espiritual da China antiga, é uma das cidades mais antigas e influentes do Oriente, com mais de 4.000 anos de história contínua. Por 13 dinastias, ela foi palco de decisões imperiais, transformações culturais e avanços que moldaram profundamente toda a civilização chinesa. Suas tradições espirituais, filosóficas e políticas surgiram em meio a períodos de prosperidade e de renovações marcantes. Até hoje, Luoyang preserva seus templos, tradições e ruínas que testemunharam a evolução espiritual e política do povo chinês. É um lugar onde passado e presente se encontram, revelando relações milenares entre cultura, espiritualidade e identidade. 5. Luxor. Conhecida como o maior museu a céu aberto do mundo, é uma cidade onde o tempo parece permanecer intacto. Construída sobre a antiga Tebas, ela nasceu há mais de 3.000 anos e se tornou o centro religioso mais poderoso do Egito. Entre templos monumentais, rituais sagrados e construções colossais, Luxor foi o palco de decisões que moldaram o destino dos faraós e de toda a civilização egípcia. A grandiosidade de Luxor é refletida em Karnak, um dos maiores templos já construídos, onde colunas gigantes criam um cenário quase irreal. Não muito distante está o Vale dos Reis, onde faraós foram enterrados com riquezas e rituais que buscavam a eternidade. Cada tumba revelada traz cores e símbolos preservados ao longo de milênios, mostrando a profundidade espiritual que guiava o povo egípcio. Luxor preserva tradições, lendas e uma atmosfera única. Suas ruínas ainda irradiam a força de um império que sonhava com a eternidade. Ali, passado e presente se encontram numa das paisagens mais impressionantes do mundo antigo. 4. Damasco. Conhecida como a capital mais antiga do mundo, carrega mais de 5.000 anos de história contínua, refletidos em suas ruas estreitas e construções antigas. A cidade testemunhou a passagem de inúmeros povos, aramaicos, persas, romanos, árabes e otomanos, cada um deixando marcas profundas em sua cultura. Entre tradições, mercados e ruínas, Damasco se tornou um mosaico vivo do Oriente Médio. A Mesquita dos Omíadas, um dos principais marcos do mundo islâmico, é o coração espiritual da cidade. Sua arquitetura monumental reúne elementos cristãos e muçulmanos, refletindo séculos de convivência entre culturas.
Damasco também é lembrada pela narrativa bíblica da conversão de Paulo, tornando-se uma referência religiosa global. Mesmo após períodos de conflito, a cidade preserva sua identidade e sua força histórica. 3. Alepo. Conhecida como a cidade que não cede ao tempo, possui mais de 6.000 anos de história contínua. Suas ruas de pedra, mercados antigos e construções milenares revelam a importância que ela teve na Rota da Seda, conectando culturas da Ásia, do Oriente Médio e do Mediterrâneo. Entre trocas comerciais, tradições e conflitos, Alepo se tornou um dos centros culturais mais fortes da região. A imponente cidadela de Alepo domina a paisagem e simboliza séculos de resistência. Ela é uma das fortalezas mais antigas e preservadas do mundo, testemunhando invasões, renascimentos e períodos de prosperidade. Mesmo marcada por conflitos recentes, Alepo mantém viva sua essência histórica. Seu antigo mercado coberto, embora ferido, ainda guarda o espírito das caravanas e comerciantes que passaram por ali durante milênios. Estamos prestes a entrar no trecho mais antigo desta jornada. Até aqui vimos cidades que desafiaram os séculos, mas as próximas duas pertencem ao próprio nascimento da civilização. E antes de seguirmos, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. E me diga nos comentários se gostaria de explorar mais mundos como este em uma parte 2. Agora prepare-se, estamos chegando onde tudo começou. Lois, Byblos, conhecida como o berço da escrita, é uma das cidades mais antigas em ocupação contínua, com entre 7 e 8 mil anos de história. Foi aqui que os fenícios desenvolveram o primeiro alfabeto fonético simples, base de praticamente todas as escritas modernas. Suas ruas de pedra e ruínas ancestrais revelam a força comercial e cultural que essa cidade exerceu por milênios no Mediterrâneo. O antigo porto de Byblos, um dos mais antigos ainda em funcionamento, testemunhou a partida de embarcações que levaram conhecimento, mercadorias e ideias a diversos povos. Os templos e muralhas da cidade mostram camadas de civilizações que moldaram religiões, linguagem e rotas comerciais. Byblos não apenas preservou sua relevância histórica, ela influenciou profundamente a própria comunicação humana. Byblos continua viva, misturando tradições antigas com uma atmosfera moderna. Em cada ruína, percebe-se a marca de um povo que transformou símbolos em linguagem e linguagem em cultura. É um dos pilares da história humana. 1. Jericó. Conhecida como a cidade mais antiga da Terra, guarda sinais de ocupação humana que ultrapassam 10.000 anos. Muito antes das primeiras cidades da Mesopotâmia surgirem, Jericó já possuía vida organizada, com agricultura, moradias e estruturas comunitárias. Entre poeira, sol e rochas amareladas, arqueólogos encontraram vestígios que mostram que ali existiam muralhas primitivas, campos irrigados e uma sociedade que já dava os primeiros passos rumo à vida urbana. O ponto mais marcante é Tel es-Sultan, onde arqueólogos encontraram a torre de quase 9 metros, datada de 8.000 a.C., uma das primeiras obras monumentais da humanidade. Nas proximidades ficam os restos das muralhas, atribuídas ao período das narrativas de Josué, hoje estudadas por arqueólogos do mundo inteiro. Perto dali está a fonte de Eliseu, nascente milenar que sustentou Jericó desde seus primórdios. Além de ser a cidade mais antiga conhecida, Jericó ainda carrega outro título importante. Ela também é a cidade habitada mais baixa do mundo, marcado em uma inscrição no piso próximo à fonte. Jericó representa o início da vida urbana e da construção social humana. Entre a torre ancestral, a fonte de Eliseu e as inscrições que reforçam seus títulos únicos, o local preserva a memória das primeiras comunidades que fixaram raízes na terra. Ali, história e origem se encontram como em nenhum outro lugar. Se essa viagem pelo passado falou com você, me conta nos comentários qual cidade mais te surpreendeu
E qual delas você gostaria de visitar algum dia? Sua opinião ajuda a construir os próximos destinos dessa jornada rumo ao mundo. Obrigado por acompanhar e até a nossa próxima descoberta.